Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente, porque é mais fácil de achar. O que é um hábito, né? Nós falamos muito de mudança de comportamento aqui no canal. Eu já até resumi da maneira que eu pude um livro sobre mudança de comportamento. Vai aparecer aí na sugestão para vocês assistirem esse vídeo. E nesse trabalho aqui, os autores, né, se perguntam o que é um hábito, diversos mecanismos que podem produzir uma mudança de comportamento sustentável. Qual que é a ideia? Primeiro, eles vão explicar qual que é aquela visão clássica do que é um hábito, né? E que normalmente nós assumimos que uma vez que algo se torna um comportamento repetitivo, né, um comportamento constante, então, que aquilo foi um hábito e muitas vezes aquilo ocorreu simplesmente para aquele critério de você ter dado um estímulo, um incentivo e aquilo ter virado um hábito. Só que aqui ele mostra 9 mecanismos, 9 situações diferentes que podem gerar um comportamento sustentado e que não necessariamente funcionam, 8 deles pelo menos, não necessariamente funcionam como aquela ideia clássica do hábito. Por que isso é importante? Porque esses autores, eles comentam o seguinte: se nós acreditamos que mudanças de hábitos são importantes como forma de buscar evitar doenças, ter uma vida mais saudável, uma vida com comportamentos mais que nós vamos deixar mais saudáveis e felizes, é interessante que a gente entenda exatamente por que as mudanças ocorrem quando elas ocorrem e que elas não simplesmente são resultados do fato de você ter dado uma ação e a pessoa repete por um tempo e se transforma um hábito, né? Isso pode ter acontecido, como ele vai mencionar aqui, por questões de pressão é, de grupo, por questão que a pessoa reavaliou uma atitude dela, uma vez que ela teve uma oportunidade, por uma série de outros mecanismos que a gente vai citar aqui. Então, tudo isso ele vai falando na introdução, né? E aí, e o objetivo do artigo é justamente dizer que nós precisamos entender que há mais de uma forma por meio do qual um comportamento pode se tornar sustentado e que nós precisamos entender essa forma, essas formas, esses mecanismos, para que, ao criarmos estudos, né, nós podemos tenhamos um desenho experimental melhor e no nosso dia a dia, quando nós implementarmos efetivamente estratégias de mudança de comportamento, nós consideramos todas as variáveis capazes de estar influenciando o nosso resultado. Estava olhando aqui, que eu estou vendo alguma coisa mexendo, o reflexo da luz na minha mão, numa caneta que está aqui. Mas, enfim, né? Então, olha que ele começa a falar na introdução. Há uma concordância ampla que bons hábitos são centrais para que se obter e reter boa saúde em muitos contextos. Por exemplo, diminuir o risco de câncer, de doenças cardiovasculares, evitar consequências negativas, por exemplo, da obesidade, do tabagismo, do uso de álcool, né? E que formar, também amplamente aceito, que formar bons hábitos e eliminar maus hábitos é visto por muito como a chave para a boa saúde. E aí ele pergunta, mas eles perguntam, os autores, né? Esses autores aqui, esses dois autores perguntam, mas o que é exatamente um hábito? Então ele fala que na economia, nas pesquisas na área de economia sobre hábitos, né? Elas focam, como é que elas focam a formação de um hábito? Da seguinte forma: induz alguém a mudar o comportamento, normalmente por algum tempo. Então, na pesquisa econômica, os estudos são feitos com você levando a pessoa a fazer uma mudança de comportamento por algum tempo, e normalmente essa mudança é feita a partir de um incentivo econômico, uma recompensa, um prêmio em dinheiro, por exemplo, né? E que, se depois que você removeu essa recompensa, o comportamento persiste, então você diz que houve a implementação de um hábito, uma mudança de hábito. Tá? Então, na visão econômica é isso. Você induz um grupo a mudar de comportamento, normalmente baseado por um incentivo econômico, financeiro, econômico, e aí a pessoa, os pesquisadores cortam esse incentivo, e se persiste o comportamento, diz, olha, mudou o hábito, né? Então, a persistência do comportamento é tido como uma evidência de que houve um hábito, foi formado um hábito. Aí ele fala, o problema dessa suposição é que eu escrevi A com A em vez de A com H, olha aí, o analfabetismo imperando. Há muitos mecanismos que podem levar à persistência de um comportamento, como eu falei aqui já, alguns segundos atrás, minutos atrás. Apesar da formação do hábito, seja uma explicação de muitos, esses mecanismos, né, existem esses mecanismos distintos que podem dar a persistência de um comportamento, né, e que
ocorre essa persistência por mecanismos que são diferentes daquela explicação clássica de que é um comportamento, a indução de um hábito, né? Na literatura da psicologia, os hábitos usualmente são definidos como comportamentos ativados automaticamente por pistas recorrentes no ambiente e são tidos como tipicamente formados por comportamentos, por situações repetitivas, criam associações de estímulo e resposta. Na psicologia, tem essa visão um pouco diferente, né? Não tem incentivo econômico, mas tem alguma coisa, pistas ambientais, alguma coisa ali, que leva a pessoa a inicialmente repetir uma ação e depois de um tempo essa ação se automatiza, foi um hábito, segundo a psicologia, né? Que vai, por exemplo, depois de um tempo, ela até se desvincula do agente causador ou das pistas causadores iniciais e passa a se tornar uma coisa meio que inconsciente, que não é pensada mais para ser realizada, né? Então, ele fala que uma vez formado o hábito, segundo a psicologia, a pessoa realiza sem uma decisão consciente, né? E sem que aquele comportamento desencadeado de sinal esteja temporalmente próximo, tá? Então, ele começa, para dar os 9 mecanismos, ele cita aqui muitos estudos proeminentes na economia, citam um trabalho de Charles e Grease, né? E esse trabalho fez o quê? Esse trabalho ele foi feito para incentivar o hábito, a frequência. Então, era uma intervenção onde as pessoas, por exemplo, um grupo era incentivado a ir 5 dias por semana, né? O máximo possível na academia, enquanto um outro grupo era incentivado para ir uma vez por semana, enquanto outro grupo não era incentivado em nada para ir para a academia, ia se quisesse. Isso durante um mês, né? Então, o estudo foi feito inicialmente para perceber se essa forma de incentivo aumentava realmente a frequência ou não, conforme a sugestão. E o que eles perceberam nesse estudo clássico foi que após terminada a intervenção, uma parcela do grupo ainda continuava indo, né? Então, embora a intenção tenha sido para aumentar a visita à academia, os resultados foi que, uma vez interrompido o incentivo, que era essa coisa de pedir para as pessoas irem, muitos indivíduos continuavam indo numa taxa maior do que nos outros dois grupos, né? E isso foi interpretado como uma evidência de formação de hábito. Aí os autores falam assim, mas nesse estudo, 9 mecanismos vão ser comentados sobre o que pode ter, por exemplo, nesse estudo e em alguns outros, pode ter determinado a persistência do comportamento. E que esses mecanismos não são necessariamente aquela explicação, seja da psicologia, ou seja, incentivo econômico que fez isso, ou seja, pela explicação da fisiologia, o fato de ter repetido que determinou isso. Então, ele fala assim, o primeiro mecanismo, aí sim, esse mecanismo seria aquele mecanismo, primeiro que ele cita, pode realmente ser o conhecido, a formação clássica de hábito, né? Similar à definição da psicologia. Então, esse seria o primeiro, né? Talvez, então, ele fala, talvez pistas no ambiente ali na academia, né? As pessoas que iam mais vezes lá, fizeram que criasse um reforço, então, eles iam até o ginásio, né? E essas pistas fizeram com que criasse alguma associação entre estar lá e o comportamento, né? Uma associação, então, toda vez que eles iam lá, eles percebiam alguma pista ambiental, isso reforçava, criava essa relação, né? Então, criou automaticamente aí a ideia de voltar ao ginásio, né? Então, ele cita, por exemplo, a questão de usar o cinto de segurança ou fio dental. Então, esse primeiro mecanismo seria basicamente a explicação do hábito. Então, o cara vai à academia, tem algumas pistas ambientais ali que cria alguma pressão interna dele, alguma associação, e ele vai repetindo. Então, talvez, como começa a usar o fio dental, então, por exemplo, né, curiosidade, nesse livro aqui que eu estou lendo, né, Microhábitos, esse livro que eu estou lendo, Microhábitos, esse pesquisador, ele chama isso de hábito âncora. O que é isso? Ele fala assim, bem, se você já escova os dentes, né, associa isso, ou se você já dá descarga no banheiro, associa isso com outro comportamento. Então, pode ter acontecido alguma coisa, eu fui já lá, tive uma pista, por exemplo, abrir a torneira para a pasta de dente na escova, ou entrar no carro, aquele alarme que os carros modernos têm, né? Dizendo que você está sem cinto, você põe o cinto, depois de um certo tempo acumulou, ou seja, o sinal aquele sinal ali do cinto de segurança, parte eletrônica, é uma pista ambiental que gera uma associação entre o som e a execução do comportamento que depois passa a ser automatizado. Então, esse primeiro mecanismo seria, assim, um mecanismo clássico de comportamento. Mas pode acontecer outras coisas, né? No caso 2,
ele fala aqui que é a questão de envolver, por exemplo, aprendizado, né? Então, que na literatura tem muita coisa que mostra que, às vezes, quando você aprende alguma coisa, você tende a repetir. Então, ele fala assim que, talvez, os indivíduos passaram em academia, não porque uma pressão de ambiente criou uma associação com um hábito que a gente começou a falar, mas, ao ir à academia, ao ir à academia, eles perceberam que lá eles faziam atividades nos quais eles eram habilidosos, né? E que aí a gente tende, quando faz alguma coisa que dá prazer, por exemplo, isso pode ser uma das formas com quais você expressa motivação intrínseca, né? Prazer. Ele não fala de motivação intrínseca, estou falando de outras literaturas, né? Motivação intrínseca, como, por exemplo, ter prazer e satisfação naquele ato. Então, a diferença desse segundo mecanismo é que, assim, não teria sido uma coisa como no primeiro, que é a explicação clássica, uma pista no ambiente, o som do carro pedindo para eu botar o cinto de segurança no começo, eu boto. Não, nesse caso aí, talvez ele tenha falado assim, nossa, eu boto o cinto de segurança como ninguém, eu sou muito bom em colocar o cinto de segurança. Então, ser habilidoso em ir à academia, em fazer alguma coisa lá, né? Ser habilidoso em participar de um evento esportivo, qualquer coisa, me leva a repetir porque eu tenho satisfação nisso. Mas essa satisfação veio não da repetição do ato, mas veio da questão de aprendizagem, né? Aprendizagem, eu percebo que eu sou bom e eu repito. Esse seria um segundo mecanismo, diferente do clássico, né? Um terceiro mecanismo, ele explica, por exemplo, a questão, ele cita, fora esse estudo econômico da academia, ele cita um estudo bem clássico dos usuários do metrô. Teve uma certa época na Inglaterra que o metrô de Londres lá entrou em greve em vários dias, né? E que ele fala que no começo dessa greve, no dia da greve, no dia da greve, 75% dos usuários de determinadas linhas mudaram suas rotas, ou foram para outras linhas, que ainda estavam funcionando, ou usaram mecanismos alternativos de ir ao metrô. Mas ele fala que desses 75% que mudou a sua rota, claro, mudou porque não tinha como não mudar naquele dia, né? Mas ele repara que um certo percentual desses, por exemplo, 5%, por exemplo, das pessoas que mudaram as suas rotas nesse dia em função da greve, eles não voltaram para as vias antigas, não voltaram para o caminho antigo que eles faziam, para as estações antigas que eles iam até seus locais de trabalho. E aí ele fala que um terceiro mecanismo que pode ter determinado isso não foi o fato dele ter, no dia da greve, ter feito o ato e se tornou repetitivo, mas foi, por exemplo, ele teve uma cognição de erro, ele percebeu que o novo caminho era melhor. Então ele fala aqui, né, que eles tinham tomado uma decisão que antes eles estavam errando, que antes eles não percebiam que aquele caminho não era o melhor, não era mais eficiente, era mais demorado, não era, sei lá, alguma coisa no caminho novo fez com que eles percebessem que esse caminho era uma opção melhor, então uma parte não volta para a antiga rota. Então, assim, aqui não envolve aprendizado, né, como no anterior, nem envolve repetição, como no primeiro, mas envolve a percepção, cognição, né, análise do comportamento, que talvez antes da greve eles estavam ali sem perceber e não avaliavam isso, eles perceberam. Tá? Um quarto comportamento que eles têm seria o viés do status quo, né? Então ele fala né? Ele fala da inércia, parecido com esse terceiro, mas ele fala da inércia. O que é a inércia, né? Então, o status quo é o estado das coisas. Então, tanto os estudantes do ginásio como os usuários do metrô, né? Vamos pensar o usuário do metrô que a gente acabou de falar. Então, no caso 3, ali no mecanismo 3, o usuário do metrô simplesmente mudou de linha, aqueles que não voltaram às linhas antigas, porque eles perceberam que a opção deles não era melhor. Nessa situação aqui, o fato dele não ter mudado de comportamento parece com o terceiro. No caso do terceiro, eles não tinham notado, não tinham analisado, porque eles estavam no dia a dia, estava na inércia. Então, esse mecanismo aqui, ele fala da inércia, o quarto, né? Só que o desencadeamento do porquê da mudança do comportamento foi diferente. Então, aqui eles falam que eles estavam na inércia e simplesmente, ao mudar em função da greve, né? Ele pesa as consequências. Não acha que aqui, no caso, ele não acha, como no caso dele, que ele está errado, que aquela opção não é boa, mas ele pesa as consequências. Entre mudar e não mudar, e acaba pensando assim, né? Entra na inércia de novo. Então, olha só, no caso 3 da greve do metrô, entra na greve do metrô, eu passo a mudar meu comportamento,
porque eu percebo que aquela opção que eu tinha não é tão boa como a que eu tive agora, que eu fui forçado. No outro caso, eu tô lá, também não estou pensando em mudar, porque eu estou numa inércia. Quando vem a greve, eu mudo, né? Só que agora eu não volto para a rota, não porque eu percebi, como no caso anterior, que a minha rota não é melhor, mas porque eu entro na inércia de novo. Eu simplesmente entro de novo na inércia. Entro no novo status quo e não quero repensar, não quero ficar pesando, não quero ficar passando pelo processo que o indivíduo, no caso 3, pensou, que é de fazer todos os prós e contras, analisar aquela coisa de, né? Eu entro no automático, mais fácil fazer o automático de novo. Então, seria um outro motivo por meio do qual um comportamento se perpetua, e não com aquela ideia clássica lá do mecanismo 1, do hábito, da psicologia. Né? Qual seria o quinto mecanismo? Ele fala. O quinto mecanismo, ele fala, por exemplo, ele fala do gosto, do gostar das coisas. Então, ele cita também, né, um outro estudo no qual se incentivou que as crianças comessem frutas, né? Comessem frutas. Inclusive, no vídeo que eu já falei aqui do canal, que eu resumi o livro, né? Bons Hábitos e Maus Hábitos, né? Da autora, acho, Wendy Wood, né? Isso, Wendy Wood, que está aí, eu vou botar no canal, como eu já falei. Nesse quinto hábito, ele fala o seguinte, né? Qual que foi o mecanismo? Foi sugerido, porque lá nesse livro fala de uma pesquisa sobre frutas também. Então, ele fala que uma pesquisa no qual as crianças foram induzidas a comerem frutas. Né? Elas não tinham incentivos, um dinheirinho para comprar a fruta. E aí, repara que, depois de um certo tempo, muitas crianças não voltaram ao hábito antigo de comer poucas frutas, mas continuaram comendo as frutas conforme na época, mesmo sem ter mais o dinheirinho para comprar fruta. E ele diz que isso pode ter acontecido não porque as crianças repetiram isso e automatizou, como no exemplo clássico, né, do que é um hábito, mas porque as crianças perceberam que elas gostavam do sabor da fruta. Então, ele fala praticamente desse mecanismo, que ele pode ser um mecanismo muito importante para quando você quer induzir mudanças comportamentais relacionadas ao hábito saudável de alimentação, né? Então, aquela comida saudável, aquela ideia de falar que a comida saudável não é ruim, que a comida saudável pode ser gostosa, pode ser saborosa, né? Então, ele cita lá um chefe famoso nos Estados Unidos que passou a usar todas as suas habilidades gastronômicas para preparar refeições nas escolas do distrito de Nova York com critérios, né, de gastronomia, para as crianças perceberem que uma alimentação saudável pode ser muito gostosa também. Então, nesse quinto mecanismo, de novo, né, não foi o fato de eu dei um incentivo econômico, pela visão da economia, a criança compra a fruta, ficou fácil adquirir a fruta, e a partir disso ela automatiza o consumo de fruta. Não. A permanência do comportamento aí não tem a ver com esse mecanismo de condicionamento clássico, segundo ele, mas pelo fato da criança perceber que ela gostava de fruta e antes não ter tido a oportunidade de entrar em contato com essa fruta. Então, esse seria o quinto mecanismo. O sexto mecanismo é a questão da tecnologia. Então, ele fala assim, por exemplo, lá na questão do estudo da academia de novo, né? Eles podem ter passado a frequentar mais a academia porque eles compraram um tênis novo, uma roupa nova, um equipamento, porque como eles tinham incentivo para ir durante o mês, eles compram esses equipamentos, né? E aí esses equipamentos, para facilitar essa permanência durante o mês na academia, e esse investimento, né? Esse tênis, essa camiseta, essa roupa Tel, sei lá, essa roupa nova, é que faz com que eles permaneçam, porque eles investiram nas coisas, né? Isso é um incentivo para ele continuar, ou seja, não foi também uma coisa que automatizou, né? Então, o fato de ter comprado sapato, roupa, induz para eles um valor para ir lá. Então, é esse valor, esse investimento, que faz com que o comportamento permaneça. Ou seja, né, esse daí não é um incentivo econômico. Porque esse caso aqui, ele fala do ginásio, a pesquisa clássica da economia, eles gastaram o dinheiro deles, né? Não foi o pesquisador que deu o dinheiro para eles comprarem a roupa nova deles, mas ao investirem, eles falam, bem, agora eu já investi, seria mais uma ideia. Agora eu comprei, já investi, eu vou. Né? Um sétimo mecanismo, que seria, né, aquela ideia, por exemplo, do indivíduo, vamos dizer assim, é mais ou menos aquela ideia, né? Depois que você assume uma posição, né, você, tipo um gatilho mental, você tomou uma decisão pública de que vai fazer algo, e depois você, em função da própria preservar o seu self, né, de preservar
a tua imagem, você vai e continua o comportamento. Então, ele fala de um outro estudo onde também as pessoas eram induzidas a participar de uma atividade, de uma empresa, né? Uma empresa que estava lá entre as 500 da revista Fortune, né? Fortuna, e aí os funcionários eram incentivados a participar da atividade física. Só que uma parte desses funcionários, eles foram convidados a fazer um compromisso, né? Um compromisso de intenção. Não recebiam nada por isso, tá? Mas um comprometimento formal, assinar um comprometimento de que iriam continuar frequentando. E aí ele fala que uma porcentagem grande, se não me engano, 15% desses indivíduos que assinaram o contrato continuaram indo. Então aí ele fala que de novo, o mecanismo não foi a repetição, mas foi sim uma percepção consciente de que tem que manter a palavra, tem que preservar, né, a identidade, a pessoa acredita que aquilo é importante, tem que continuar indo, né? Que vão pensar de mim, talvez, se eu não cumprir a palavra, que eu assinei. Então, de novo, um outro mecanismo que é diferente da economia, ou seja, eu dou incentivo econômico e aí a pessoa vai, adquire, automatiza e continua indo mesmo depois que eu tirei incentivo econômico. Ou a questão da psicologia. Eu vou lá, mando a pessoa fazer, ela repete, automatiza. Aqui no caso, não. Essa permanência não é porque necessariamente o que aconteceu foram esses hábitos, essa visão clássica de que é um hábito. Mas virou um hábito, né? Virou um comportamento permanente em função de eu ter entendido que aquele compromisso que eu tenho é importante ser mantido. Tá? Então, um outro mecanismo. No oitavo, o que ele fala, o oitavo, né? Envolve o comportamento de outras pessoas, né? Então, aí nesse oitavo mecanismo, eu mudo que o comportamento das outras pessoas, a norma em relação às outras pessoas mudou. Então, por exemplo, no caso da fruta lá, né? No caso da fruta, o que ele fala foi o seguinte: as crianças tinham uma má impressão com a fruta, né? Então, vamos imaginar lá aquele que a gente falou do gosto, né? Aquele hábito que foi o gosto. Mudou o gosto, então mais crianças passam a comer frutas. Então, antes, qual era o status quo? Qual era a forma do grupo interagir com fruta? Era comendo um pouco a fruta. E aí, aquele outro mecanismo, ele diz, olha, foi o gosto que levou algumas pessoas a continuar comendo fruta, algumas crianças a continuar comendo fruta. Esse mecanismo diz o seguinte, independentemente do ter sido gosto ou não, a partir do momento que o consumo de frutas vira a nova norma, antes a norma era não comer frutas, mas a partir do momento que muitas pessoas do grupo passam a comer frutas, né? Passam a querer comer frutas, ainda que algumas tenham sido pelo gosto, outras não vão ser pelo gosto. Outras vão olhar e falar, olha, agora a pressão do ambiente aqui, né? O grupo, a pressão de grupo, a pressão da norma, como é que o grupo lida com frutas, é comer frutas. Então, eu também passo a comer frutas, tá? Então, o mesmo experimento lá, para alguns teriam sido, um mecanismo alternativo pode ter sido perceber que gosta da fruta, e um outro que não tinha nada a ver, que nem tinha essa ideia de gostar tanto das frutas, de repente não teve esse estalo pelo gosto, mas começa a perceber que há uma pressão ambiental, uma rede, um grupo, é a norma, né? Então, todos jogam Minecraft, todos não sei o quê, todos comem fruta, então vou comer fruta também. Então, é a pressão do grupo, né? Então, aqui, um nono comportamento que ele fala pode ser uma outra questão. Uma questão, ele cita, por exemplo, estudo sobre fumar, né? E aí ele fala que pessoas que fumavam, né, recebiam um incentivo aí durante um estudo, durante 6 a 12 meses, ou seja, 6 meses a um ano, eles recebiam em média, passou um pernão aqui, eles recebiam em média $750 de incentivo para parar de fumar. E eles perceberam uma coisa interessante, que 2/3 daqueles que recebiam incentivo e durante o estudo pararam de fumar, 2/3 deles, né? Então, comparando um grupo que não recebia incentivo financeiro de um grupo que era só aconselhado a parar de fumar, ele percebe que depois que parou a grana, parou $750 lá em média, né? 2/3 dos caras que receberam o dinheiro ainda continuavam sem fumar, depois de 3 a 6 meses. E aí qual é a explicação? E aí a explicação é sobre o ambiente. Então, por exemplo, ele compara, né, a questão assim, às vezes, por exemplo, emagrecer.
A maior parte dos estudos, ele fala, né? A maior parte dos estudos onde as pessoas recebem incentivos econômicos para emagrecer e perdem peso durante o estudo, elas ganham esse peso de novo quando o incentivo financeiro para. Aí ele fala, então, mas por que no caso do cigarro, o incentivo financeiro fez com que 2/3 ainda continuassem não fumando depois de um certo tempo, e no caso do perder peso, o mesmo incentivo financeiro não garante que essas pessoas parem, mantenham o peso, não engordem de novo, né? Mesma coisa, uma vez que eu retiro o incentivo financeiro. Aí ele fala que esse novo mecanismo é a pressão do ambiente. Existem muitas dificuldades para que a pessoa fume hoje em dia. Não pode se fumar em qualquer lugar, em lugares públicos, né, dependendo, você não pode fumar continuando no restaurante, você não pode fumar muitos anos dentro do avião. Né? Eu lembro que uma época você tinha muitas coisas nos aeroportos internacionais, que eram aquelas cabininhas, né, parecia um negócio de fumar, um forno, né? As pessoas entravam lá e ficava aquela fumacê, né? Então, imposto sobre o cigarro aumenta o produto, né? Então, ele fala que para fumar, por exemplo, existem um monte de pressões ambientais dificultando esse comportamento. Então, esses 2/3 provavelmente que permanecem sem fumar depois são aqueles que acabam falando assim, nossa, é tanta dificuldade para continuar fumando que eu vou parar. Enquanto que no caso da perda de peso, é justamente o contrário, né? Tem ali a pressão econômica para que você pare de ganhar peso, até emagreça durante um incentivo econômico, mas assim que para o estudo, tem os alimentos ultraprocessados, tem um ambiente obesogênico, tem tudo, tem as propagandas na TV, nas revistas, tudo, para que você volte a comer aqueles alimentos, né? Então, ou seja, esse novo mecanismo seria mais uma forma de ver a persistência de um comportamento, não como aquela ideia clássica do hábito. Eu fiquei 1 mês sem fumar, independente de eu ter ganho um incentivo econômico ou não, isso foi incorporado, eu passei a não mais pensar nisso, automatizou e eu paro de fumar. Não. Segundo esse caso, ele persiste porque a pessoa não tá automatizada, mas a pessoa sabe que fumar é um, uma questão, vamos dizer assim, uma dificuldade muito grande que carrega esse hábito, ela simplesmente persiste, né? A automatização ocorre, vamos dizer, esse caso você pode pensar em automatização, ela persiste, ela ocorre, não porque ela foi repetida, mas porque a pessoa ficou um monte de tempo analisando as dificuldades que fazem com que esse comportamento se torne muito custoso. Então, pessoal, né, basicamente a ideia do estudo era assim, né? Os autores no final ele levantam algumas questões. Quais são os mecanismos mais eficazes e em quais desses 9 que a gente falou, quais são os mais eficazes em quais circunstâncias, né? Esses mecanismos se complementam, eles podem ser combinados, né? Qual a duração ideal para persistência de um comportamento, né? Diferente daquela bobeira que todo mundo fala, é preciso 21 dias para o comportamento mudar. Não, né? Isso aí tem uma básica, a gente, de novo, a autora daquele livro dos bons hábitos e maus hábitos, ela comenta de onde vem isso, mas a ideia do trabalho, assim como a gente falou no começo, é justamente essa, perceber que, normalmente, um hábito não tem, nem sempre acontece por aquilo que define classicamente a economia ou a psicologia. Porque basta dar um incentivo, e com esse incentivo basta repetir, ou basta repetir sem um incentivo, isso automatiza, se torna natural. Na verdade, existem outras pressões, né, que pode ser, então, a questão do grupo ter mudado, a questão de eu ter percebido que aquele comportamento não era ruim, a questão de eu ter mudado o comportamento, esse novo comportamento durante o estudo, entra uma nova inércia, eu continuo nessa inércia, né? Então, vários desses mecanismos que a questão da tecnologia, já investi tanto aqui nessa coisa, durante o estudo, já mudei, comprei coisa, gastei dinheiro para fazer isso tudo, agora eu vou continuar, né? Então, tem um monte de mecanismos que eles mostram que pode ser, na verdade, outros desencadeadores de permanência de comportamentos, né, que não a definição clássica do hábito. E que isso deve ser considerado, para os pesquisadores na hora de elaborar desenhos experimentais, e 2, para o público comum, para quem está investindo, terapeuta nutricional, como a gente fala lá na playlist lá sobre o livro Nutrição Comportamental, né, a gente fala da terapeuta nutricional, há outros mecanismos, e é preciso ter atenção a esses mecanismos para que você detecte qual é, por exemplo, aquele que funciona melhor em determinada situação, e para efetivamente
incorporar a mudança do comportamento, né? Porque senão, às vezes, muitas vezes vai dar certo, outras vezes não vai dar certo, e aí aquela clássica ideia. Por que deu certo? Não sei. Por que não deu certo? Também não sei. E o problema é, eu perco o poder de interferir e causar uma mudança ativa, porque eu sei aonde eu estou mexendo. Tá ok, pessoal? Então, esse é um vídeo aí para nós, nesse momento, né, sobre questionando essa ideia clássica do que é um hábito, de que outras situações podem levar a mudança de comportamento diferente dessa visão clássica, da definição clássica que é o hábito. E é isso. Deixe seu like, convide seus amiguinhos aí, e até um próximo vídeo no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.